Meus amigos, como definir esse jogo entre Manaus e Imperatriz? O primeiro round, né? O primeiro round vencido pelo Imperatriz aqui dentro da casa do Manaus, cara, no estádio Carlos Amit. Bom, primeiro, né, a gente tem que dizer uma coisa, tirar o chapéu pro adversário da seguinte perspectiva. O Imperatriz, ele foi cirúrgico, né, teve os méritos de fazer seus 2 gols, um Aleilson, né, essa lenda aí do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas ao mesmo tempo também a gente teve o quê? Um Manaus totalmente displicente. Um Manaus que entrou para jogar, parece que não entendendo do que se tratava, sabe? O Manaus se comportou como se tivesse num jogo normal da fase de grupos, um jogo onde ele se perde esse jogo, perderia uma posição ali, de repente nem ficaria fora do G4, mas que poderia recuperar plenamente. E a história não é essa. Esse momento é um momento de eliminação. O momento em que, se o time não consegue ir bem, um abraço, tchau, acabou a competição. E aí ele vem e joga da forma que jogou, sabe? Como se tivesse com a cabeça nas nuvens. Vamos ver aqui o que disse o técnico Renatinho Potiguar. Resumindo, né, eu estou no futebol aí joguei 20 anos, né, estou há 6 como treinador, são 26 anos dentro do futebol e eu nunca vi uma equipe jogar tão mal como a gente jogou hoje. Né? De antemão a gente pede desculpa ao torcedor que veio, compareceu, veio tentar nos ajudar, né, mas infelizmente hoje a gente não teve a personalidade ideal para se decidir uma classificação em Série D. Eu saio envergonhado, é óbvio, como todos os atletas, comissão, que também quando perde todo mundo. Né? Aqui a gente não tá para cruzar A, B ou C, perdeu o Manaus, perdeu todo mundo. Né? E agora nesse momento é esfriar a cabeça para tentar reverter isso fora de casa. Claro que foi uma partida muito abaixo da equipe, né? Eu acho que desde a minha chegada não tinha feito um jogo tão ruim, mesmo em algumas derrotas. Então isso é o que pesa, né? O desempenho, principalmente que era num jogo decisivo. Eu tinha falado sobre isso ontem, na pré-eleição eu falei sobre o jogo de ontem da Tunaluso, né? Que a gente precisava entrar muito atento, porque a Série D ela é muito cruel nessa fase. Né? Infelizmente a gente tomou 2 gols com 15 minutos. Aí para recuperar no mata-mata é um pouco mais difícil, aí a parte mental já vai embora, os jogadores já não conseguem acertar nada em campo. E aí é um dia para esquecer, né? Realmente é um dia que a gente sai entristecido, né? Porque ninguém foi bem no jogo, a gente teve muitas dificuldades e o adversário teve suas qualidades também, poderia ter feito 3 ou 4 gols, né? Gustavo fez mais 2 defesas, né? Então, futebol, infelizmente, hoje foi noite para o Manaus. Essa questão de escalação, acho que hoje o que faltou mais foi personalidade para enfrentar o mata-mata da Série D, né? Eu acho que independente de quem jogou ou não, né? Eu acho que hoje não faria efeito ninguém. Muita gente que foi abaixo, o jogo realmente que a gente sai triste pelo que a gente vinha produzindo durante os últimos 4 jogos. Fazer um jogo desse hoje, a gente sai decepcionado. Eu saio decepcionado, né? Saio triste, o torcedor sai também e a gente entende muito e está certo, porque no jogo de mata-mata a gente não poderia ter feito o jogo que foi feito. Tá? Mas agora é juntar, ter um pouquinho de calma, ver o que é que tem de melhor, né? Para a gente ir para esse jogo de volta aí. Agora, futebol, do jeito que eles vieram aqui e venceram 2-0, a gente pode estar num dia bom lá e tentar reverter essa situação. A gente sabe que é difícil? É difícil. Né? A Série D, como eu sempre falo aqui, 1-0 é goleada, imagine 2. Né? Então, a dificuldade ela vai ter, mas a gente não vai desistir não. Tá? A gente vai para lá, né, com o que a gente acha que vai ter de melhor para esse jogo, né? Ter um pouquinho mais de personalidade, né? Apesar de ser um jogo fora de casa, para a gente buscar o resultado que nos interessa. Renatinho tem todos os motivos para falar realmente de vergonha, de que está envergonhado da apresentação do seu time, sabe? E legal que ele puxou isso para todo mundo, porque é isso, quando o time ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. E aquela história, não tem outra coisa para o Manaus além de tentar ir lá para o Maranhão, tentar reverter esse resultado, ir lá para a Imperatriz e tentar reverter esse resultado que foi extremamente ruim.
No mata-mata, gente, você levar 2 gols em casa é praticamente uma sentença de morte. Significa então que tudo está acabado? Não, ainda não. Por quê? Porque tem a volta, porque, como disse o Renatinho, eles podem ter um dia iluminado lá, sabe? Embora a gente saiba que a situação seja muito difícil, muito complicada. Agora, no futebol, a gente já viu isso. E eu até sempre tenho uma conta mental para esse tipo de resultado, que é a seguinte: o que o Manaus precisa fazer lá? O Manaus precisa fazer pelo menos um gol até uns 15 minutos do primeiro tempo. Porque se você faz um 2-1 até 15 minutos do primeiro tempo, você entra de novo na partida. E se você consegue ali, mesmo que você vá para o segundo tempo ainda em desvantagem, de um gol pelo menos, se você consegue fazer um segundo gol ali com 30 minutos do segundo tempo, aí você bota fogo na partida. O grande problema é o seguinte: quando você precisa de resultados, quando você precisa de gols, o time precisa fazer o quê? Ele precisa avançar, ele precisa atacar. E nisso você fica, evidentemente, um pouco mais vulnerável. Então daí o risco de você pegar e sofrer um gol, né? E aí virar um 3-0, o que tornaria a situação, sabe, muito mais complicada. Então, assim, nem tudo está perdido, nem tudo está perdido. Porém, a situação ficou muito complicada. E o Manaus caminhando, se mantiver isso aqui, e uma eventual eliminação na primeira fase, caminhando para carimbar, assim, a sua pior performance no Campeonato Brasileiro da Série D em todos os tempos. Porque nunca aconteceu, gente, do Manaus ser eliminado no primeiro mata-mata da Série D. Logo o Manaus, que é um time que foi o primeiro a conquistar um acesso na Série D, aqui no futebol amazonense, logo o Manaus, que sempre de cara chegou no jogo do acesso e que não chega desde o campeonato do ano passado e que corre o risco de morrer na praia esse ano. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas aí na fé de que o Gavião do Norte possa reverter esse resultado. Senão, certamente, vai ter sido um ano decepcionante para a equipe.